Abram suas Bíblias no livro, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Falaremos hoje sobre duas mães exemplar. E por isso o tema da nossa mensagem hoje é a importância do exemplo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Ao mesmo tempo que convido a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Estarei lendo na Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, e Deus de todo encorajamento. Está diferente, não está? Eu acho que a minha... Eu estou lendo errado. O erro é meu. O pastor está querendo dizer uma coisa e está dizendo outra. Não dá desse jeito, não é? Eu comecei a ler e achei estranho. Aqui está, agora certo. Dou graças por vocês ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito vê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era a da sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Graças te damos, Senhor. Há exemplos na tua palavra, muitos. Como em Hebreus diz, há uma nuvem de exemplos para nós, para que tenhamos uma fé sincera, uma fé exemplar, como o teu servo, apóstolo Paulo, diz aqui na Escritura Sagrada. Já rogamos pelas mães aqui presentes. Nós suplicamos, ó Deus, que a tua palavra as encoraje cada vez mais a serem mães fiéis ao Senhor, a serem mães que exemplifica a fé no Senhor aos seus filhos. Deus Todo-Poderoso, já abençoamos essas mães aqui presentes na oração do teu servo irmão Hudson Mateus. Mas queremos que a tua palavra fale no coração de cada uma delas. E não somente delas, mas os nossos corações, o coração de cada um presente aqui nesta noite. Que o Senhor use o teu servo como instrumento em tuas mãos. E que o teu nome, somente o teu nome, seja honrado e glorificado nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vimos aqui o exemplo dessas duas mães, Loide e Eunice. Nesse curso de liderança avançada que nós tivemos durante a semana passada,
Uma das matérias era justamente sobre sinceridade de coração, também chamado de integridade. E sabia que nós somos tentados a sairmos da integridade todos os dias, e às vezes de forma impensada. Só um exemplo que aconteceu comigo hoje. Às vezes a gente faz coisas erradas sem pensar, pela oportunidade. Estávamos indo para a casa da minha mãe, lá no Chapadinha, e nós passamos no sinal amarelo e não podia fazer uma conversão à esquerda, e eu fiz. A minha esposa logo me chamou a atenção. Ela disse: como é que você faz uma coisa dessa, se depois você prega sobre o certo? E isso incomodou meu coração, porque não é para a gente fazer. Às vezes nós estamos dirigindo e a placa está lá, 80 km por hora, e nós passamos a 120, a 140. Isto não é integridade. Como é que nós estamos falhando com a lei? Ela disse: olha, se alguém te vê fazendo isso, o que vão dizer? Eu digo: mas tem alguém que me vê sem precisar eu dizer nada, ele nunca tira os seus olhos de cima de mim e está me vendo fazer uma coisa errada. Mas vez por outra, quando aparece uma oportunidade, essa foi uma coisa que apareceu oportuna para mim ganhar tempo. E a gente ali, não estava vindo o carro e a gente passa logo. Mas o correto é fazer a conversão, pegando uma outra rua por trás, para poder chegar na BR. Eu fico imaginando o que Deus está olhando para nós, para a nossa fé. Mas tem muitas outras coisas que nós fazemos na simplicidade da vida e que não passa de incoerência daquilo que nós cremos. É uma coisa que nós precisamos disciplinar todos os dias, e isto são exemplos. E às vezes a gente faz com nossos filhos dentro do carro, e às vezes eu já fiz com meu neto dentro do carro. Mas a gente precisa se disciplinar todos os dias, porque as oportunidades vão aparecendo. Mas acontece que não é para nós fazermos isto. A nossa fé, como a fé de Lloyd, uma fé sem fingimento, uma fé irrepreensível, isto influenciou o seu neto, influenciou primeiramente a sua filha, e depois ao seu neto. Nossos filhos podem ver, nossos netos, ou até pessoas que nos conhecem. Mas o que nós queremos discutir nesta noite não é somente sobre a questão de integridade de fé, mas principalmente sobre a questão familiar. Quantas mães não estão sofrendo porque a família está desajustada e às vezes se deteriorando? Estão tentando destruir nossas famílias. Se você é um cristão, certamente já ouviu repetidas vezes esta frase que eu acabei de falar. E pode constatar que essa é a realidade nos dias de hoje. Estão querendo realmente destruir a família, que é algo que Deus fez, algo perfeito, que é a sustentação da sociedade. A mãe é imprescindível na vida do seu filho na questão de fé. Às vezes nós dizemos que o pai é o sacerdote do lar, mas Deus colocou isso.
Deus deu essa responsabilidade ao homem, mas a nenhuma outra pessoa da família foi dada uma autoridade tamanha como a autoridade da mãe, que somente à mulher é dita a seguinte frase: a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola, com a sua própria mão, a destrói. Veja a autoridade, o poder que a mulher tem. Você não vê na Bíblia nada parecido em relação ao homem. A masculinidade, a feminilidade, o casamento, os filhos, a igreja, ou seja, tudo aquilo que de forma direta ou indireta aponta para o conceito familiar, está sendo atacado constantemente por parte de um sistema cujos valores se opõem aos valores de Deus. E o pior é que muitos de nós cristãos estamos compactuando com isso. Nós temos que ter muito cuidado, porque a integridade da nossa fé não permite que sejamos coniventes com coisas que vai contrário à formação familiar, vai contrário àquilo que Deus criou perfeito. Como então nós podemos resistir e avançar como família que glorifica a Deus em um cenário tão adverso? Como nós podemos avançar neste mundo diante do sistema que é tudo contra aquilo que se chama família? Certa vez eu fui dar uma palestra no Colégio Liceu para os alunos, e o assunto era justamente família. E eu comecei proposital com uma pergunta, e deixando que alguns alunos respondessem: o que significa família para eles? Eu fiquei estarrecido quando, pelo menos, se não me engano, uns 3 alunos responderam o que significava família para eles. E nenhum respondeu de forma positiva que significasse algo positivo na vida deles, a família deles. Um chegou a dizer que família era um saco, suportava a família, mas que não aguentava mais viver na família. Mas é isso que nós estamos vendo, a desvalorização do relacionamento familiar. Porque nem o pai nem a mãe muitas vezes não olha como um todo, cada um olhando somente para o seu egoísmo, para o que deseja, a autossatisfação. A autossatisfação, o egoísmo está destruindo as famílias, cada um buscando a sua própria felicidade, cada um buscando apoiar-se no outro, esperando um socorro, esperando eu não sei o que, mas buscando a felicidade de forma particular, e não encontra. A fé cristã deve ser vivida sem fingimento. E às vezes, de forma inconsciente, não significa fingimento, mas não há integridade de fé. E nos deixamos levar pelos erros comuns, como algo bastante corriqueiro, ou simplesmente dizemos: ah, mas foi oportunidade, todo mundo faz. Nós estamos nessa campanha de 30 dias orando pela família. Eu e Vilma, nós até houve um sorteio aqui para a gente orar por um casal, não foi, Vilma? Ainda nem mencionamos este casal que nós estamos orando.
mas nós precisamos orar e fazer uma visita. Estamos orando pela sua família. Perceba que a fé do jovem Timóteo foi moldada dentro do seio familiar. Assim também foi a fé da sua mãe, Eunice. Começando com a avó de Timóteo, Loide, sua avó, e ela vivia de acordo com os princípios que professava uma fé verdadeira. E como consequência, transmitiu à sua filha Eunice. E o mesmo aconteceu transmitindo ao seu filho Timóteo. Transmissão de fé a filhos e a netos. Como é importante nós termos a consciência de que fomos chamados para vivermos para a glória de Deus. E tudo que nós fizermos, seja como em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, é um texto bastante conhecido: quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, devemos fazer para quê? Para a glória do Senhor. Amém? É isso mesmo, tudo que nós fizermos. Aqui está falando das coisas mais elementares da vida: comer, beber, ou qualquer outra coisa que nós fizermos, seja dirigir, seja no comer, seja nas coisas mais simples da vida, precisamos buscar glorificar ao nosso Deus. A nossa vida, precisamos analisar cada dia como é que nós estamos vivendo diante do Senhor e como nós estamos mostrando a quem nos cerca. Não é verdade, Josias? Temos que olhar para a nossa vida, como é que nós estamos vivendo diante do Senhor, Esdras. Não é verdade? Vocês têm vivido isso na escola de vocês? Vocês têm vivido uma fé verdadeira de modo que as pessoas olham para vocês e digam que vocês são crentes? Será que se disser que vocês são crentes, não vamos ser surpreendidos? Certa vez eu fui numa empresa e procurei um amigo que estava lá, crente, na igreja, mas crente que jamais possa imaginar alguém mais crente do que ele. E quando cheguei lá, procurei pela pessoa e disse: não lembro desse assim não. Eu digo: mas ele é um crente assim, cabelo assim, assim, assim. Não tem nenhum crente que trabalha conosco aqui não. E de repente aquele irmão aparece. Eu digo: opa, como é que está, rapaz? Eu te procurando aqui, ninguém te conhece. Aí a pessoa diz assim: e ele é crente? A gente fica com vergonha alheia. A nossa fé precisa ser de maneira que as pessoas vejam Cristo em nós. E principalmente a questão familiar, nossos pais, nossos filhos. Eu tenho um prazer quando meus pais diz que é feliz porque vê nos seus filhos a fé em Cristo Jesus, que inspirou ele também a se converter. Não é somente a mãe ou o pai que edifica a casa, os filhos edificam a casa, os filhos destroem família também. Conheço famílias que estão destroçadas por causa do comportamento de alguns filhos. Se tiver muito frio, o ar-condicionado pode desligar. Alguém pode... Irmão Coutinho, desliga aquele ar-condicionado ali, irmão Coutinho. Está expulsando o povo ali. ou aumenta um pouco a temperatura, né? A fé cristã, ela deve ser intencionalmente transmitida à próxima geração. Nossos filhos, eles vão copiar aquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho uma foto que, de vez em quando, eu olho para ela.
vendo o pastor Estevão orando com Isaac antes de dormir. É uma prática dele, ele não deixa o Isaac dormir sem antes orar com ele. E o outro está fazendo 1 ano hoje, Timóteo. Tirou uma foto em pé lá, parecendo alguém com autoridade. Então já estão caminhando na fé, estão caminhando já na fé que o pai professa. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ensinar aqueles que estão dentro de casa junto conosco. E como resultado natural, o apóstolo Paulo encontrou em seu discípulo um homem forjado por princípios do reino de Deus. Fruto de uma transmissão de valores condizentes com os mandamentos de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, vida na vida. Por mais que houvesse algo a ser moldado na vida de Timóteo, sua biografia nos deixa claro que ele era um jovem de caráter, um jovem íntegro, porque ele viu isso na sua avó e na sua mãe. O mundo ele necessita de jovens com esse tipo de perfil, com essas qualificações de homens de Deus, homens que se importam com o reino de Deus no seu coração. E por isso, é essencial que a educação transmitida nos lares esteja repleta, mas repleta mesmo, de valores cristãos, valores eternos. Às vezes nós estamos ensinando nossos filhos a valorizar as coisas terrenas mais do que as coisas eternas, aquilo que é celestial. E por mais que motivemos os nossos filhos a valorizar as coisas terrenas, nós nunca teremos uma segurança do que eles serão amanhã. Agora, quando nós ensinamos aquilo que é eterno, a nossa expectativa é muito maior de que eles sejam jovens de bom caráter, que sejam homens e mulheres íntegras, que tenham valores eternos. E isto só é possível através daquilo que a Bíblia apresenta como discipulado, e isso acontece na família, em casa. É no conviver. Uma coisa que eu sempre conversei com meus filhos, eu nunca reclamei com eles porque eles tirassem uma nota que não fosse condizente com aquilo que eles estudaram. Mas sempre reclamei quando eles não liam a palavra diariamente. E por isso tenho segurança de que meus filhos são homens de caráter, porque é forjado na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. E esse é um grande ensinamento para os nossos dias de hoje. Exemplos bíblicos. E com certeza, se nós tomarmos para nós, vivermos uma fé íntegra diante de Deus, não justificando qualquer coisa que porventura erremos. Integridade não significa inerrância, mas integridade significa simplicidade ou honestidade, principalmente honestidade. Nós temos um grande exemplo de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, Davi. Mas ele cometeu mais pecado do que qualquer um de nós.
E por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Houve um rei antes de Davi que não fez nada parecido com o que Davi fez, mas ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Você já parou para se perguntar por que Deus rejeitou o rei Saul? Só porque ele fez algo diante de Deus que não era o papel dele, que fez um sacrifício que era para fazer, era o profeta Samuel, e ele errou quando Deus mandou ele fazer alguma coisa que era para destruir toda a nação, o rei, tudo aquilo, e não trazer nada, mas ele quis fazer algo para Deus, trouxe os presentes mais valiosos, e até o rei trouxe preso, para mostrar que realmente cumpriu a vontade de Deus, mas não cumpriu. E somente por isso Deus rejeitou o rei Saul, mas Davi fez coisas muito piores. E por que Deus considerou o coração dele íntegro? Porque ele era um homem que não tinha vergonha de assumir os seus erros e pedir a misericórdia de Deus. Nós não podemos e nem devemos justificar os nossos erros. Se erramos, reconheça, confesse, arrependa-se e mude. Não viver na prática do mesmo erro sempre fazendo, e às vezes entristece por causa do erro, mas o erro, quando você continua fazendo o mesmo, entristecendo, vai cauterizando o coração, de maneira que nunca não se entristece mais, se torna uma coisa corriqueira e normal. O verdadeiro arrependimento, a palavra de Deus diz que a tristeza que gera arrependimento gera vida. Mas a tristeza que justifica, a tristeza que é da carne, ela leva à morte. Um coração íntegro reconhece o seu erro e luta contra ele todos os dias. Não significa que não vai repetir uma hora, mas significa que não vai cansar de lutar contra o erro até que se conserte. Esse é um coração íntegro, que não aceita o pecado, que não aceita o erro, mas que procura corrigir-se cada vez que comete. E ora ao Senhor, busca a ajuda de Deus, porque nós não somos capazes, somos completamente dependentes do Senhor para vivermos uma vida íntegra e fiel. Esse é o grande ensinamento para os nossos dias como cristãos que somos, assim como sempre foi ao longo da história. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas íntegras. Agora, quando nós nos orgulhamos e nos vangloriamos da nossa vida fiel, é o começo da queda. Nós precisamos viver uma vida cristã, ou uma fé cristã, melhor dizendo, sem fingimento, buscando a graça e as misericórdias do Senhor Jesus, e buscando esta força para praticar aquilo que é e aquilo que acredita. Nós precisamos buscar a ajuda do Senhor cada momento da nossa vida, porque sozinho nós somos completamente incapazes e precisamos reconhecer isto. E é por isso que precisamos todos os dias ler a palavra, por isso que todos os dias precisamos orar, precisamos ir aos pés do Senhor, buscando sempre a graça dEle, que é inesgotável. Para concluirmos, desta forma, através de nós, os membros da nossa família perceberão que valor, ou que vale a pena, melhor dizendo, vale a pena seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Nós precisamos resgatar a importância do exemplo dentro da nossa família. A nossa família sempre
ela vai ter coragem para nos apontar nossos erros. Às vezes as pessoas dizem que é o lugar mais difícil de nós vivermos a vida cristã, mas é o lugar mais fácil de nós buscarmos ser íntegros, sinceros, porque as pessoas da nossa casa nos conhecem. E eles procuram nos imitar. E quando estão nos imitando e a gente reclama, não sei se já aconteceu isso com os seus filhos, você reclama com seu filho por alguma coisa que você já fez, ele diz, mas papai, o Senhor está fazendo, o Senhor já fez. E às vezes precisamos explicar algumas coisas, quando reclamamos com nossos filhos pequenos. Que às vezes a gente quer proibir nossos filhos de fazer alguma coisa que nós fazemos, como por exemplo, subir numa escada. Vitor, teu pai já reclamou com você para subir na escada? Quando era pequenininho? Não? Você sempre subiu em todo lugar? Até na mesa? Mais ou menos, né, Vitor? Mas às vezes nós pedimos nossos filhos para não fazer coisas que às vezes nós estamos fazendo, como subir numa escada, e a gente precisa explicar por quê. Mas às vezes nós proibimos nossos filhos de fazer alguma coisa, e às vezes nós fazemos, e que não é errado. Mas acontece que no tamanho deles é perigoso fazer, e a gente precisa explicar, olha, porque papai está pedindo você para não fazer isso, porque você ainda é pequeno, mas você vai chegar ao tamanho que você pode fazer. Mas eu vi um pai uma vez reclamando com o filho por uma coisa, e o filho disse, mas papai, eu já vi o senhor fazendo, mas você não é para fazer, eu estou mandando, eu estou dizendo que não é para fazer e pronto. Não é assim. Nós precisamos explicar, porque nossos filhos querem saber por que eles não podem, e a gente faz determinadas coisas. Passe a enxergar os membros da sua família como discípulos, sobre os seus cuidados. Seja mamãe olhando para os seus filhos, e há muitas mamães que têm maridos que não são crentes, eles são seus discípulos em potencial. E há mamães que os filhos não são crentes, e eles são seus discípulos em potencial. E há filhos que têm os pais que não são crentes, não tem? E aí é hora de você ter os seus pais como seus discípulos e buscar a sabedoria de Deus, como nós podemos expressar melhor a nossa fé sem fingimento. Cabe a você ensiná-los a fé cristã, não apenas com teoria, mas na prática, no relacionamento dia a dia, dentro do nosso lar. É lá onde nossa fé é forjada com mais qualidade, onde as pessoas não têm medo e nem vergonha de apontar o dedo para nós e dizer, você não é crente? Portanto, não somente as mamães, papais, aqui nós vemos o exemplo aqui de duas mulheres, mulheres de fé, mulheres que foram discipuladoras dos seus filhos, e tiveram filhos íntegros na presença de Deus. Que assim seja com vocês também. Que Deus em Cristo os abençoe.